Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, 30 de novembro, dia de Santo André. O Evangelho se encontra em Mateus, capítulo 14, versículos 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus estava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. Eles, imediatamente, deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estava na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Logo após a vinda do Espírito Santo, Santo André ajudou a fortalecer a igreja nascente na Palestina. Depois, porém, partiu para anunciar o Evangelho em vários lugares da região, fixando-se em Patras, na Grécia. Lá, formou uma comunidade cristã forte, modelo para outras comunidades. Ali surgiu uma igreja viva, rica em discípulos e missionários. Vários milagres aconteceu pela oração de Santo André. Porém, ali também foi o local do seu martírio. Por causa do crescimento da comunidade cristã, o governador local chamado Egéas, subordinado ao imperador Nero, prendeu Santo André, porque o santo afirmava que Jesus era um juiz mais importante e acima dele, Egéas. O governador exigiu, depois que Santo André adorasse aos deuses pagãos da região. Santo André negou e ainda afirmou que aqueles deuses eram demônios. Por isso, Egéas condenou à crucificação. Santo André aceitou a sentença com alegria, pois sempre pregou a grandeza da cruz de Cristo. Antes de morrer, doou seus bens, suas roupas a seus carrascos, e resistiu 2 dias de grande sofrimento, pregado numa cruz em forma de X. Antes da sua morte, uma forte luz envolveu todo o seu corpo e depois apagou. Era o dia 30 de novembro de 60. Em 357, o imperador Constantino, convertido ao cristianismo, transladou os restos mortais de Santo André para Constantinopla. Depois, essas relíquias foram transladadas para Roma, onde estão até hoje guardadas na Catedral de Amalfi. De Santo André podemos aprender muito. Santo André foi aquele que acreditou em Jesus. Ele não precisou ver milagres, muito menos conversar muito com Cristo para acreditar e confiar nele. Por isso mesmo, assim que pôde, se transformou em um pescador de homens, ou seja, pessoas para seguir e também confiar no Filho de Deus. André nos demonstra que confiar não significa esperar por demonstrações explícitas, bem como que a dedicação a encontrar Jesus é permanente. Também vemos Santo André a presença em milagres. Embora apareça pouco no Evangelho, o apóstolo Santo André esteve presente em muitos dos momentos importantes de Cristo. Um deles é a multiplicação dos pães e peixes. Foi ele que apresenta o menino para Jesus e fala:
aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? João, capítulo 6, versículo 9. André sabia que os recursos eram poucos para a multidão que estava presente, mas acreditou, confiou em Jesus, que tornou suficientemente para todos. Aqui, André deixa claro outra lição. Além da confiança, não ter medo de conversar, perguntar a Jesus. Ao mesmo tempo, ele também demonstra que é preciso estar disposto a aceitar os ensinamentos, por mais difíceis que eles possam ser, sustentar na fé o que Jesus nos oferece. Também de Santo André podemos aprender a determinação para levar a mensagem de Jesus. André foi um apóstolo dedicado, determinado. Não quis deixar que o legado de Jesus acabasse. Por isso mesmo, logo após a morte e ressurreição, iniciou sua missão de evangelizar. Ele foi o fundador das igrejas na região da Ásia Menor, Grécia, onde a fé cristã ainda não havia chegado. Também foi condenado à crucificação e morte como Jesus. Ele jamais deixou de se abalar pela descrença ou pela indiferença sobre a mensagem de Cristo. Pelo contrário, ele seguia firme, inspirando, despertando o interesse nas palavras e histórias de Jesus por onde ele passava. É por isso que Santo André ainda ficou conhecido por sua determinação em levar a mensagem de Jesus, mesmo onde não era bem conhecido. Acreditava que precisava cumprir seu chamado para seguir a Cristo e seguir como pescador de homens para salvação. Santo André, rogai por nós.